Boa noite, galera. Mais um vídeo aqui incrível do canal. Hoje eu vou falar sobre santidade. Um tema muito delicado para se falar em um vídeo, em uma pregação, mas que devemos falar sempre, que devemos praticar sempre. Pois o Senhor Jesus, antes dele ir ao Pai, antes dele voltar ao Pai, ele disse: Sede santos como eu sou santo. Paulo, ele diz: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não deve só ler a palavra da fé, você deve praticar a palavra da fé. Hoje vamos falar sobre uma jornada que ela deve ter início, que ela não deve parar. A santidade, assim como ler a palavra, assim como estar no seu lugar secreto, e assim como estar na igreja, estar na igreja não te dá salvação. A salvação, ela vem de Jesus. Jesus é o único intercessor entre o homem e Deus. Ele é o único caminho. A igreja não salva pessoas. A religião não salva pessoas. Seja você católico, evangélico ou o que seja. Quem vai salvar você e impedir você de perecer no inferno é Jesus. Não é a religião. O homem, ele criou a religião. Em nenhum momento Jesus ele cita que ele está criando uma religião, não. Ele cita que alguns religiosos daquela época falavam de Deus, mas o coração deles estava longe do que eles proclamavam. Os seus corações, a sua boca fala tantas coisas boas de mim, mas o seu coração está longe de mim. Hoje eu quero falar sobre um tema delicado, mas esse tema vai mudar a sua vida. Esse vídeo vai mudar a sua vida. Eu peço que você já curte aqui, já deixe o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em lugares mais longes, mais longes, mais longes. Amém? Já comenta aqui de qual cidade você é, para que eu possa orar por você e por toda a sua casa. Já se inscreve no canal aqui caso você não é inscrito. Nos ajude a chegar aos 1.400 inscritos até a contagem, né, desse vídeo. Estamos com 1.385 inscritos, falta só 15. Então eu creio que no final dessa semana, ou até mais rápido, já veremos mais de 1.400 pessoas inscritas nesse canal. Para muitas pessoas é pequeno, mas tudo tem que começar. Nada começa pronto. Jesus era um exemplo mais fiel disso. Ele nasceu, ele cresceu, ele passou pela sua adolescência, ele foi jovem e ele começou seu ministério com 30 anos. O seu ministério durou 3 anos e meio. E ao final do seu ministério, ele subiu ao Pai e deixou o Consolador conosco, o Espírito Santo. Então, nesse momento, eu quero que você se lembre da onde o Senhor te tirou. Eu quero que você se lembre de cada momento que você viveu de forma reta, de forma correta. E reflita se é exatamente a forma que você está vivendo agora. Não se compare ao seu irmão do lado, se auto-se compare. O Evangelho não fala para você ser melhor que o seu irmão, o Evangelho fala para você ser melhor do que a si mesmo. Se auto-se compare. Você está buscando santidade como você buscava quando você teve o seu primeiro toque com Jesus ou não? Você busca santidade como algo que é primeiro ou algo que talvez nem deve ser acrescentado na sua vida? Talvez você nem pense nisso. Mas todas as nossas palavras, o Senhor diz que a gente vai prestar contas. As palavras boas, as palavras ruins, as atitudes, mas a neutralidade. A neutralidade é uma posição. Quando um pai abandona um filho, o que ele decide? Ele decide ser neutro na criação. Então ele decidiu se opor à criação do filho.
Isso é uma posição, é uma oposição, é também uma posição. Quando você é um sacerdote da sua casa, mas você é um sacerdote que não faz nada, você decidiu ser um sacerdote omisso. A neutralidade, a neutralidade não existe no reino de Deus. Você é ou você não é. Você faz ou você não faz. Não existe um meio termo. Não existe um talvez. Na Bíblia fala de um sim, sim, não, não. O que passar disso é da procedência do maligno. A Bíblia também fala, não diga amanhã faremos, amanhã iremos, pois amanhã somente a Deus pertence. Para nós brasileiros isso virou um ditado popular, mas tem tanta força essa palavra, se Deus permitir, amanhã faremos. Fugi um pouco do tema, mas creio que Deus quer falar com alguém sobre isso. Vamos fechar os nossos olhos. Presta atenção nessa mensagem. Essa mensagem vai ressuscitar coisas mortas dentro de você. Eu chamo alguém da sua família para assistir essa mensagem junto com você. Amém? Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor consagre essa mensagem, Pai, do começo ao fim. Que não seja eu falando, não seja você, Jesus. A liberdade por teu fluir sobre essa mensagem, a liberdade por teu fluir sobre cada família que está vendo essa mensagem, Pai. Essa mensagem vai tocar nos 4 cantos da terra, Jesus. O Espírito Santo de Deus, a liberdade para o Senhor fazer o que quiser e como quiser sobre nós, ó Pai. Somos teus, estamos rendidos a você, Jesus. Amém. Eu quero que vocês entendam que a santidade de um cristão é um requisito básico para viver milagres. Você pode viver alguns milagres sem buscar a santidade, sim, mas você não vai ver a plenitude do Deus que você serve se você não buscar ser santo. Santo não é aquele que nunca se suja, santo é aquele que sempre se limpa. Santo não é aquele que nunca cometeu pecado. Eu falo em termos de homens. Mas santo é aquele que sempre se lava no sangue de Jesus diariamente. Aquele que sempre se lava no sangue do Cordeiro. Aquele que lembra que a vitória dele não está paupada em uma vitória futura, que a vitória dele está garantida numa vitória passada de Jesus. Ei, não tem a ver com a sua performance atual, tem a ver com a performance final de Jesus naquela cruz. Eu não estou falando palavra motivadora para você, pois a palavra motivadora ela acaba com o tempo, ela passa, sentimentos, emoções passam, mas as minhas palavras não passarão, assim diz o Senhor. Eu não estou falando algo com vocês que eu acho, eu estou falando algo com vocês que está na palavra. Não fica firmado no que vai acontecer, lembra do que já aconteceu. Eu não estou falando para você lembrar dos dias bons da sua vida e olhar para os seus dias atuais e falar, nossa, eu estou depressivo, como é que Deus permitiu que eu vivesse isso e agora eu estou nisso? Ei, você não é o seu pior momento nem o seu melhor momento. Você não é definido por fases. E se Deus está fazendo você passar por uma fase difícil, não questione Ele, mas faça as perguntas certas. Deus, o que você quer me ensinar? O que você quer me mostrar a partir do que eu estou vendo, a partir do que eu estou vivendo? Abra os meus olhos para o que eu veja. Cara, a santidade é você entender que talvez, que só talvez, estou sendo um pouco sarcástico, que só talvez obedecer a Ele é melhor do que obedecer a sua carne. Que obedecer a Ele faz mais sentido do que você obedecer aos seus próprios prazeres. Os seus próprios prazeres, eu já fiz, você já fez. Quando você acaba de fazê-los, estou falando de vários. Quando você troca o Senhor por uma série, quando você troca o Senhor por momentos com você mesmo que não é com Ele, quando você desobedece a Deus em pequenos detalhes,
quando você desobedece a Ele, no final não dá uma sensação ruim, não dá uma sensação de, cara, eu sei tudo o que eu sei e eu mesmo consciente decidi não fazer? A santidade não está só sobre pecados, a santidade está sobre omissão também. Você decide ser neutro em algo que você devia se posicionar por saber o que sabe. A santidade está em posicionamentos. Eu não falo só em não cometer pecados, mas eu falo em ver alguém pecando e falar, não, eu conheço uma verdade dos céus que é maior que a realidade que ele está vivendo. O que eu carrego não é para mim, o que eu carrego é para os outros. A unção que você carrega, o chamado que você carrega, ele só fala sobre você ou fala mais sobre as pessoas, fala mais sobre Jesus? Jesus é o maior exemplo disso. Jesus, ele veio para salvar as pessoas, porque a salvação ele já tinha. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Muitos devem pensar, ele fez isso para ter a glória, ele já tinha. Ele fez isso para ter palácios, cara, ele já tinha. Ele está sentado ao lado direito do trono de Deus até hoje. Ele nasceu no lugar emprestado para que você pudesse ter a herança que Jesus tinha. Tudo que Deus quer para Jesus, ele quer para você também. A Bíblia fala que ele era o unigênito e agora ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então você agora tem acesso à herança que Deus tinha originalmente para Jesus. O que foi perdido na cruz, Jesus ele reconciliou com seu sacrifício vivo para que você tenha acesso agora também. Então, quando você vê Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Paulo ele diz nas suas cartas que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então ele era 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus ele foi tentado. Ele foi tentado no deserto pelo próprio diabo. Com certeza, eu estou só imaginando aqui. Naquela época, em Cafarnaum, nas cidades que Jesus estava, tinha várias prostitutas em vários lugares. Você não acha que em algum momento a prostituta não chamou Jesus? Mas ele decidiu, não está na Bíblia, eu só estou conjecturando aqui. Mas pensa comigo, naquela época, tinha prostituta em cada esquina, eu estou só imaginando. Se hoje alguma cidade você imagina naquela época, naquela cidade, porque Maria Madalena era uma prostituta. Então você vê o que Jesus passou. Cara, ele foi tentado pelo diabo. Muitas vezes você é tentado pela sua carne e você perece, assim como eu algumas vezes, mas graças a Deus estou evoluindo nisso. Pois eu descobri uma coisa, quando você está cheio, está transbordando do caráter de Cristo em você, não é a sua carne que vai fazer você cair, você vai para um nível maior, é o diabo que vai fazer você tentar cair. Porque quando a sua carne faz você cair por si próprio, o diabo nem vai se esforçar. Às vezes você fala, nossa, o diabo está me tentando cair, às vezes é você mesmo, às vezes você está tão fraco espiritualmente ou na sua mente, aqui dentro, que qualquer pensamento torpe faz você cair. Que qualquer pensamento faz você pecar. Lúcifer, ele não pecou ao Senhor somente com atitudes, ele pecou primeiro no pensamento. No pensamento. Ele pensou em ser maior que Deus, ele pensou em ser igual a Deus, ele pensou no pensamento dele, na mente dele. Muitas vezes você não está cuidando dos seus pensamentos. Muitas vezes você só pensa, mas você não pratica. Você está pecando do mesmo jeito. Muitas vezes vem o pensamento inconsciente, mas a obrigação de repreendê-lo e de não aceitá-lo é seu. É seu. É seu. Jesus sabe
coisas que vêm de formas que não estão no seu controle. Mas Jesus sabe que quando essas coisas vêm, você decide se omitir a elas. Você decide a se submeter a elas. Jesus quer você no nível mais alto. Muitas pessoas perguntam, né, para os pastores. Eu ainda não sou pastor, mas muitas pessoas perguntam para os pastores: pastor, o que não é pecado? O que eu posso fazer que não é pecado? Eles estão querendo dizer com outra forma de falar, com outras palavras. Qual é o nível mais baixo que eu posso ir sem perder a minha salvação? Você deveria se perguntar: qual é o nível mais alto que eu tenho que viver com Jesus? Qual é os posicionamentos que eu tenho que tomar para viver a plenitude de Deus que eu sirvo? Ei, uma coisa que eu aprendi que mudou a minha vida: o Espírito está sempre pronto. Nós que não estamos em alguns momentos, o Espírito Santo está sempre pronto para fazer milagres, para fazer romperes acontecerem, para fazer curas acontecerem, para fazer ministérios, para fazer promessas se cumprirem. Nós que muitas vezes não estamos prontos. Quando você se olha mais para si, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar preparado. Nunca subimos ao nível das nossas expectativas. Sempre descemos ao nível do nosso preparo. Se você lutar com as suas forças, você peca. Eu aprendi isso. Se você lutar com as suas forças, você peca. Mas se você olhar para Cristo e dizer para Ele que você está fraco e que você decide não cometer mais aquele pecado, Ele te ajuda e você não peca mais. Tem alguns momentos que você vai ser tentado no mesmo pecado, mas você vai se lembrar no exato momento, você não vai nem praticar, mas no exato momento que você pensar, você vai falar: eu repreendo isso em nome do Senhor. Isso não é meu, eu não vou acessar algo que o Senhor me tirou, eu não vou acessar algo que roubava a minha alegria em mim. Eu fazia e quando eu acabava de fazer, a alegria saía de mim. Com certeza isso já aconteceu com você. E não vale a pena trocar segundos, minutos de prazer por uma salvação. Não vale trocar nada, nenhum prazer seu, por algo que é muito maior do que você. Você já sentiu a presença de Deus. Você já sentiu aquele, não somente um arrepio, sabe, mas algo dentro de você pulsando, algo dentro de você dizendo: é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu devo estar. Eu nasci para esse lugar. Eu não estou falando de geografia, não estou falando de igreja, eu estou falando de Cristo em você. Nesse lugar que eu estou gravando aqui, foi o lugar que eu mais tive encontros com Jesus na minha vida. Não foi em conferências, não foi em cultos, não foi em congressos, mas foi neste lugar, pois eu decidi que este lugar é o altar da minha casa. Eu decidi que este lugar é um canal de encontros, é o lugar onde os céus descem, é o lugar onde os céus habitam. Decida hoje tornar não somente o seu quarto o melhor lugar da sua vida, mas decida hoje caminhar com Cristo. Eu não falo em falar apenas, eu falo em atitudes também. Falar é fácil. Falar que é uma pessoa sem sentir nada por ela é tão fácil. Mas a prática, cadê a prática dessa geração? Cadê a minha prática? Cadê a sua prática? Muitas pessoas amam Jesus só porque tem medo de ir para o inferno. Se pergunte: você está com Jesus só por medo de ir para o inferno? Então me desculpe. Se for esse o motivo, talvez você vá. Pois Deus, Ele sabe o porquê você o ama. Você vai à igreja só por medo de ir para o inferno? Ou por amar Jesus? Ele sonda os nossos pensamentos
O salmista diz isso. Ele sonda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e o nosso coração. Nada pode fugir do controle de Deus. Eu posso ir para o lugar mais alto, lá Ele estará. Eu posso ir para o lugar mais baixo, lá Ele estará. Onde eu poderei me esconder do Senhor? Quando Pedro ele afunda, Jesus ele imediatamente ele estende as mãos e depois ele exorta. Muitas vezes a religião ela exorta e estende as mãos. Às vezes ela nem estende as mãos. Jesus é o contrário de eu e de você. A gente estende as mãos, depois ele estende as mãos, na verdade, e depois exorta. Muitas vezes a gente exorta, espera a pessoa quase morrer para depois estender as mãos para ela. E quando Jesus ele estende as mãos para Pedro, eu não imagino, pela forma que eu conheço Jesus, eu não imagino Jesus ele pegando Pedro e arrastando até o barco. Eu imagino Jesus pegando Pedro e colocando até o nível que ele está. Jesus está e andando lado a lado com ele, voltando para o barco. Não falo que Jesus faz isso que eu estou te falando, mas pelo que eu conheço Jesus, eu não imagino Jesus arrastando Pedro, pois Jesus ele te leva até o nível que ele está, pois ele sabe o nível que você está não é para você. Ele te quer ao lado dele, não abaixo dele, não acima dele. Ele te quer ao lado dele, ele te quer alinhado com ele. Amém? Já deixa o like aqui, já vou pedir de novo. Se inscreve no canal, comenta, compartilha para todo mundo, joga nos grupos de WhatsApp, manda para aquele seu amigo que há muito tempo não queima por Jesus, ou aquele seu amigo que tá precisando só de um porrãozinho, sabe? E tem outras mensagens que não é nesse tema mais para quem já conhece, tem temas que é para as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus ou querem ser tocadas por ele. Acesse o canal aqui, tem vários vídeos com vários temas inacreditáveis, vários temas de Deus para você. Eu já falei sobre ansiedade, eu falei sobre como orar, os princípios da oração. Muitas pessoas pensam que a oração não precisa ser palavras bonitas e tal. Não, a oração é uma conversa, não existe forma errada de orar. A forma errada de orar é não orar, mas a forma certa de orar é uma conversa. É simplesmente uma conversa. Mas não faça das suas crises o teu devocional. Como assim, Igor? Você entra no seu lugar secreto e você reclama. Se a gente gastasse tempo, o mesmo tempo que a gente gasta reclamando e profetizando, profetizar não é algo que você está vendo, é algo que você quer ver. Quando você fala, nossa, eu estou cheio de problema, você está falando o que você está vivendo. Mas você tem que falar o que você quer viver. Eu não estou falando isso como forma de positivismo. Positivismo não é fé. Ok? Um dos significados de fé para mim é falar o que Deus fala, é pensar o que Deus pensa. Na Bíblia diz que a fé é o firme fundamento em acreditar em coisas que não são as que fossem. Estou usando minhas palavras, ok? Mas creia. Se você crer, você verá a glória de Deus. Assim como Maria viu quando Jesus ressuscitou Lázaro. Amém? Fica com Deus, um abraço. Jesus te ama muito. Fala galera, tudo bem? Passando aqui no finalzinho do vídeo para indicar 2 vídeos extraordinários que mudaram a minha vida e com certeza vão mudar a de você também. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal aí, tamo junto, um abraço.